Olá, pessoal. Novamente aí, professor Alan aí. Estamos com a nossa matéria de montagem de sistemas eletrônicos. Concurso técnico em eletrônica. Hoje o professor Alan vai estar acompanhando vocês novamente aí com as situações de aprendizagem e passando parte do conteúdo para vocês. Novamente, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alan. Obrigado pela sua presença.
Pessoal, dando continuidade nas atividades aí, então vamos verificar como está o andamento aí. Na parte de montagem de sistema eletrônico. Então nós temos aqui, ó, até o presente momento, então ninguém enviou atividade. O pessoal lá está aguardando que vocês enviem atividade. Não deixe para o último momento sem enviar a sua atividade. Nós temos aqui uma, duas, três atividades aí para vocês enviar, ok? Certo? Às vezes você deixa para o último momento, envia as três atividades, se complica aí. Envia a atividade, o pessoal lá faz a correção, depois você envia outra atividade. Lembrando que essas aulas ficam gravadas e aí você pode estar acessando aqui vídeo aulas, que as aulas ficam disponíveis aqui para vocês acessarem, ok? Qualquer dúvida também pode mandar aí mensagem sua pelo WhatsApp para o professor Alano, ok? E aí, professor Alano preparou aqui uma mega aula para vocês sobre montagem de sistema eletrônico. Então, nós temos aqui, ó, certo? Nossos sistemas eletrônicos, por exemplo, aqui, ó, nós temos CI, que é o circuito integrado, aqui ligado aqui nessa parte que nós chamamos de SMD. SMD você pensa que é em cima da placa, tá vendo aqui, ó? Onde você tem a possibilidade de utilizar vários componentes eletrônicos aí no tamanho reduzido, ó, ok? Em vez de você ficar perfurando a placa, né? E aí os componentes básicos aí da eletrônica, nós temos resistores, capacitor e transistor. Esses componentes regulam aí, por exemplo, o fluxo de corrente elétrica em um circuito, através aí gerando uma queda de tensão, permitindo distribuição precisa da energia. Os capacitores, nós falamos que eles armazenam e liberam energia elétrica, desempenhando um papel crucial aí, né, nos circuitos eletroeletrônicos, principalmente em fonte, né, chamamos aí fontes estabilizadas. E aí nós temos os transistores, que são dispositivos altamente versáteis que atuam aí como amplificadores e interruptores, formando base de muitos circuitos eletroeletrônicos. E aí, já falando de transistor, nós temos dois tipos de transistor. Por exemplo, nós temos o transistor NPN e PNP. NPN, pessoal, a gente fala que o N é o negativo e o P é positivo. Aí, pessoal, mas como a gente consegue material que ele é tanto negativo como positivo? Você vê como é que é a natureza, né? Você não pode subestimar a natureza. Então, bem no começo, não que eu seja velho, então, bem no começo, lá da história, nós temos aí, surgiu que nós falamos, primeiramente, só materiais que eram isolantes de eletricidade, como madeira, borracha, certo? E aí nós temos também a parte de condutores, como o cobre, o alumínio, o ouro, a prata. Só que aí surgiu a questão do semicondutor. E aí descobriram aí na natureza, por exemplo, silício e germânio. Silício e germânio são materiais da natureza que a gente consegue fazer a dopagem desses materiais. E aí, através dessa dopagem que é feita, surge o material positivo e o material negativo. Ah, é mesmo, professor? É, por exemplo, você sabe aqueles painéis solares que colocam lá em cima das casas, dos prédios? Tem uma parte de silício, ok? E os transistores, as maiorias que nós temos são tanto de silício como germânio. Aí esses materiais a gente consegue fazer uma dopagem nesse material que ele trabalha tanto com positivo como negativo. Na placa solar, pessoal, nós temos aí, na formação da placa solar, nós temos elétrons positivos
E elétrons aí que tem menos elétrons aí que geram a parte mais positiva. E aí que a gente tem a DDP, que é a diferença de potencial. Quando a gente tem ali a parte do Sol, né? Nessa placa solar, a gente tem os fótons que tem essa movimentação de elétrons. Essa movimentação de elétrons é o que nós conhecemos como corrente elétrica, que é o movimento ordenado dos elétrons para manter o equilíbrio do circuito. Um resumo geral aí para vocês, né? Aqui o professor Alan demonstra aí, ó, nós temos aqui o resistor, o LDR. Você vê que nós temos uns nomes aqui, aí você fala, nossa, esse nome aqui é difícil, LDR, né? Esse LDR é conhecido como fotocélula e é utilizado em relé fotoelétrico, que é o que você vê lá atrás do poste, é o que acende e apaga a luz. Você já viu que lá no poste tem uma luz lá que quando fica de noite acende a luz e quando fica de dia apaga essa luz? Então, é isso aqui que é utilizado. Nós chamamos de LDR. Ele é conhecido aí como relé fotoelétrico. Durante a manhã desliga a luz e durante a noite vai acender essa luz. Nós temos resistores aqui de alta potência na cor verde, certo? Onde ele vem a descrição das suas características específicas no corpo dele aqui, ó, certo? Por exemplo, isso aqui é 5 watts, tá vendo escrito aqui, ó? Nós temos aqui bastante utilizado em portão eletrônico o trim pot. Esse trim pot você utiliza aí uma chave de fenda aí de 1/8 e, por exemplo, aí na hora que você vai dar manutenção, aí tem lá assim, tem um cliente que, por exemplo, ele pega e reclama aí e fala, olha, meu portão eletrônico, eu não coloquei sensor aqui. Quando eu paro o carro lá no meio, lá alguém vai e aciona um portão e bate no meio do carro e estraga o carro. Tem como diminuir ali a força que ele está batendo no carro? Tem. Aí a gente chama de torque. Aí eu coloco a chave de fenda ali, ó, nesse trimpote e diminuo o torque do portão. Então ele vai fechar, vai bater no carro, vai bater na pessoa, mas não vai, tipo, machucar ou estragar o carro. Entenderam? E pode ser o contrário também. Eu tenho a possibilidade de aumentar o torque, aumentar a força do portão eletrônico. O portão eletrônico que vem com a força padrão, certo? Aí você fala, não, o meu portão eletrônico não está fechando corretamente aqui, ó. Preciso, né, aumentar essa força. Eu vou lá e aumento. Ou diminuo. Ao lado aí, nós temos aqui um componente eletrônico bastante utilizado hoje em dia, né, por todos os moradores, pessoal da indústria. Na parte predial, na sua casa aí, você tem, por exemplo, ventilador. Ventilador, você tem a possibilidade de aumentar, que a gente chama de analógico. Aumentar a velocidade, colocar em 50% da velocidade. Em vez de você colocar 100%, você coloca 50%. Por exemplo, número 3. Aí o que que tem lá? É isso aqui, um potenciômetro, certo? Aí o potenciômetro você tem a possibilidade de aumentar a velocidade do ventilador, diminuir a velocidade do ventilador. Pessoal, mas isso aqui também é utilizado na indústria? É. Nós temos um componente eletrônico na indústria que nós chamamos de inversor de frequência. Antigamente era chamado de conversor de frequência, os primeiros. Agora é inversor de frequência. Inversor de frequência, pessoal, ele vai aumentar e diminuir a velocidade do motor. Falando na prática, ele aumenta a velocidade e diminui da esteira industrial. Neste caso, utilizamos o potenciômetro. E aí, na parte da eletrônica, nós não temos só o fusível que queimou o fusível, pronto, está protegido o circuito. Não, nós temos isso aqui também que nós chamamos de termistor. Esse termistor aqui teve uma variação alta de corrente e tensão, o que que ele faz? Protege o nosso circuito. Os resistores, que nós chamamos de precisão ou que já tem uma baixa potência,
nós utilizamos aí, ele é identificado de acordo com as cores padrão que tem no resistor. Legal, né? Então, nós temos aqui, ó, marrom, preto, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco, ouro, prata. O ouro é o mais top que tem, né? Por que é esse ouro e prata aqui, ó? Porque é o seguinte, quando é ouro, ele tem uma pequena variação. Ele pode variar para mais ou para menos, certo? Vamos ao exemplo, porque eu gosto de passar um exemplo. Você fala assim, pessoal, eu preciso de um resistor de 100 ohms. Ohms por quê? Porque a medida da resistência elétrica, o cientista que estudou a resistência elétrica, chama-se George Simon Ohm. Como a gente não pode falar que a resistência elétrica é dada em George Simon Ohm, a gente fala que a resistência elétrica é dada em ohms. Então, neste caso aqui é 100 ohms. Então, a primeira cor seria marrom, a segunda seria preto e a terceira seria marrom. A primeira nós falamos que é o algarismo, certo? Essa parte aqui da porcentagem, pessoal, é que nós temos o ouro e o dourado, que no caso é o ouro. Quando é dourado, nós temos 5%, que pode variar a mais ou a menos. Se for prata, é 10%, a mais ou a menos. Pessoal, e se não tiver nem ouro e nem prata? Então você não tem dinheiro. Neste caso aqui, não. Se não tiver nem ouro nem prata, você significa que é 20%. 20% que pode variar a mais e a menos. Aí é ruim. Mas geralmente é difícil você pegar desse jeito aí. Mas acontece. Aqui, no exemplo do professor, seria, no caso, marrom, preto, marrom e ouro. 1, 0, 0 e, no caso, 100 ohms. Esse 100 ohms, como é 5%, ele pode ser 95 ohms ou 105 ohms, ok? Aí tem gente que já prefere chegar e falar assim, nossa, pessoal, isso aí é complicado. Não é não, pessoal, isso aqui é facinho, ó. Então, no caso aqui, ó, quando você utiliza o preto é 0, então você colocou o 0 aqui, ó. Então, o primeiro algarismo, o segundo algarismo e o terceiro a gente chama de multiplicador. Como eu coloquei aqui o marrom, aí é vezes 10. Neste caso, deu 100 ohms. 100 ohms, que pode variar 95 ohms ou 105 ohms. E aí, quando você trabalha com circuitos elétricos, seja predial, industrial, eletrônica, automação, nós temos simbologias. Esse aqui é a simbologia do resistor, da resistência. Esse aqui é do potenciômetro. Esse aqui é do reostato, que seria teoricamente um potenciômetro gigantesco. Esse aqui é do LDR, que é o relé fotoelétrico. Esse aqui é do termistor. Esse aqui é do valistor. E aí nós temos os LEDs. Aí tem LED de várias cores. Tem LED branco, amarelo, vermelho, certo? Preto. E temos um LED que nós chamamos de infravermelho. O LED infravermelho é que você não enxerga. Existe. Confia no professor. Existe, mas você não enxerga. Como assim, professor? Por exemplo, o que você tem, nós chamamos de circuito com emissor e receptor. Então, você imagina que é o seguinte. Você tem um controle da sua casa, você vai ligar a televisão. Aí o controle, ele emite o sinal. E a TV recebe esse sinal. Aí, de acordo lá
com o seu controle, você está mudando o canal, aumentando o volume e assim sucessivamente, certinho? Aí você fala, pessoal, mas tem alguma forma que eu consigo ver o ultravioleta? Tem. Tem um equipamento de alta tecnologia que você utiliza pra caramba e nem sabe, que é o celular. Aí você vai pegar o celular, vai abrir a câmera lá do seu celular, pega o controle seu lá da TV, coloca ele na posição da câmera e pressiona qualquer botão. Se o LED começar a piscar, significa que seu controle está funcionando e você está vendo a luz ultravioleta. Ok? Certo? E aí, outra dica: se o seu controle estiver com a pilha bastante forte, esse LED vai piscar um brilho muito intenso. Se a pilha estiver mais fraca, né, com a intensidade mais baixa, ele vai piscar bem fraquinho, certinho? E outra dica, se sua pilha estiver acabando, não adianta você apertar lá o botãozinho do controle mais forte. Não tem jeito não, vai, né? E também pilha você não coloca no congelador, não enterra, não bate nem nada. Pilha, acabou a energia, joga fora e coloca o sistema de reciclagem aí indicado para pilha e bateria, certinho? Outra dica, você não pode ligar o LED direto. Por exemplo, não posso pegar um LED, comprar lá, vou fazer um teste aqui, ó. Pegar o LED e colocar direto lá na pilha ou bateria, que ele queima. Ele precisa limitar a corrente dele, por isso que a gente utiliza uma resistência elétrica, um resistor. Então aqui eu dei alguns exemplos para vocês na prática. Nós temos aqui, ó, de 7 mA, utiliza um resistor de 1000 ohms, que seria 1 kΩ. 19 mA, 360 ohms. 21 mA, 330 ohms. E 70 mA, 100 ohms. Essa é a característica específica de cada componente. O professor Alan, ele está modificando as aulas dele, fazendo o seguinte. Eu estou pegando e fazendo uns pequenos vídeos, explicando aqui essa situação de aprendizagem para vocês aqui, ó, certo? De uns componentes aqui, especificamente, para tirar suas dúvidas, ok? Que eu vou deixar disponível aí na situação de aprendizagem aí, no ABA aí para vocês, ok? Além da gravação, também vai ter esses vídeos aí explicativos de cada situação de aprendizagem. Só que aí são vídeos pequenos de 10 minutinhos no máximo, certinho? Pode ser um LDR, pode ser um trimpod, pode ser um potentiômetro, pode ser um termistor, pode ser um resistor de alta potência, que você vai encontrar mais ele na cor verde, com as características escritas nele. E as características dos resistores mais utilizados, circuito eletrônico, nós trabalhamos com a identificação com cores, que vem pintadinho num resistor. Quais são essas cores, professor? Nós temos cor preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco, dourado e prateado. Esse dourado e prateado significa se o resistor aí ele tem uma precisão maior ou não. Então você imagina que o valor de resistência dele aí é de 1 kΩ. Aí nós temos aí a parte do dourado, que ele pode variar 5% a mais e 5% a menos. E o prateado, ele já pode variar o valor de resistência 10% a mais e 10% a menos. E quando trabalhamos com a quantidade de cores, você tem a verificação aí da quantidade de números, quantidade de zeros que a gente identifica em cada resistor. Nós temos resistores de 1 ohmo, 10 ohmos, 100 ohmos, 10 quiloohmos, 100 quiloohmos, 1 mega ohmo e, por exemplo, 10 mega ohmos e assim sucessivamente, ok? Ainda continuando com componentes eletroeletrônicos que utilizamos aí, PCI, que é a placa de circuito impresso,
nós temos capacitores. Capacitor, pessoal, tem a função de carregar e descarregar, né? Então, teoricamente aí, você imagina que nós utilizamos várias funções dos componentes eletrônicos com esse sistema aí de carregar e descarregar. A gente fala que tem uma curva de descarregar aí do capacitor que podemos utilizar nos temporizadores que utilizamos no sistema eletrônico, sistemas de acionamento como temporizadores, né? Para a parte de sistema de parte de sequência, parte de estreito triângulo e assim sucessivamente. Quando trabalhamos com capacitores, temos capacitores despolarizados que você pode ligar tanto positivo como negativo, não tem problema. É esse capacitor aí na cor laranja, tá vendo ele aí? Esse capacitor na cor laranja, ele é o despolarizado. E temos aí as características descritas aí no corpo dele. Ao lado aí, na lateral, nós temos capacitores com indicação de polaridade. Nós falamos que é capacitor polarizado. Quando o capacitor é polarizado, galera, legal, ele tem indicação negativa. Se você verificar essa indicação do negativo, esse pino do negativo tem que ser ligado no negativo da placa. Se não, se você inverter, ele pode ser danificado. E não queira ver um capacitor estourando, certo? Isso, experiência própria. Então é o seguinte, pessoal, não pode inverter a polaridade aí que pode danificar o capacitor. Capacitor polarizado com indicado polaridade negativo no negativo, positivo no positivo. Professor, eu comprei o capacitor, dá para mim já verificar sem essa indicação? Se o capacitor for zerado, você acabou de comprar o capacitor, a vantagem é que ele vem com um pino maior e um pino menor. Esse pino menor aí, você pode verificar aí que é o nosso negativo. E o maior é o positivo. Mas, caso já for um capacitor usado, que cortou, né, os pinos dele aí, tal, com alicate corta, não tem como você verificar, né? Aí você tem que olhar aí a descrição dele. Geralmente, quando esse capacitor começa a danificar, ele vai dar uma estufadinha. Dica do especialista. Dica do profissional que realiza a manutenção na sua máquina de lavar, na sua TV. Não deixe a sua televisão, a sua máquina de lavar ligado na tomada. O dia inteiro, a noite inteira, certo? Um mês inteiro, o ano inteiro. Por quê, professor? Na máquina de lavar, no circuito da televisão, do som e assim sucessivamente, temos uma parte que nós chamamos de fonte. Aí tá vendo esse capacitor aí? É o que tem na fonte. Devido à variação de energia, principalmente de madrugada, o que ocorre? Esse capacitor não gosta de variação de energia. Quando tem uma certa variação de tensão e corrente elétrica, como a sua TV, o seu microsystem, o seu videogame e a sua máquina de lavar está ligado diretamente lá, ele está sendo energizado. Já viu aquele LEDzinho que fica ligado lá? Então, seu circuito elétrico está sendo energizado. O pessoal não tem noção disso. Com o tempo, esse capacitor aí, ele vai desgastando a parte interna dele e ele vai estufar. Ele vai estufando, estufando, quando vê, ele vai pegar ou vai perder as características dele. O que significa, professor? Ah, minha TV liga, 5 minutinhos desliga. Ah, professor, minha máquina de lavar tá ligando, tá desligando. Ah, professor, minha máquina nem liga. Aí quando você vai lá verificar, a fonte do equipamento danificou. Que é justamente aí uma parte do componente eletrônico que tem nessa fonte é o capacitor. Então, com o tempo, se ele ficar constantemente ligado à energia, se tiver uma variação. Outro exemplo que pode danificar o nosso capacitor. Já viu quando acaba a energia e volta? Acaba a energia e volta. Acaba a energia e volta. Isso pode gerar o que nós chamamos de um surto elétrico. Também componente eletrônico não gosta de surto elétrico.
E é outra indicação que eu peço que você coloque na sua casa, se não colocar, depois você faça uma pesquisa aí, coloque na sua casa um DPS, que é o dispositivo protetor de surto elétrico. O DPS vai proteger aí a sua casa, a sua área comercial contra um possível surto elétrico que é gerado justamente nessa parte aí. Quando desliga a energia, liga. Desliga a energia, liga. Desliga a energia, liga. Quando tiver acontecendo isso na sua casa, desliga a geladeira. Desliga a geladeira da tomada, certo? Beleza? Se você tiver a possibilidade de desligar todos os equipamentos, você dá um tempinho, seria melhor, né? Por isso que a gente indica na casa estar colocando um quadro geral de distribuição para estar desligando aí e protegendo os equipamentos. Então, passando aí dicas para vocês na prática mesmo, né? Falando da aula aqui, o nosso próximo componente eletrônico nós utilizamos na ponte também é o transformador. O transformador tem a parte de entrada, que nós chamamos de primário, e a parte de saída, que nós chamamos de secundário. Por exemplo, esse transformador aí, o professor Alan demonstra para vocês, foi o que ele pegou na prática mesmo. Então, esse aí é um transformador, que ele vai ser escrito assim, a quantidade de corrente, que é 3 amperes. Temos aí a parte da entrada, que é de 220 volts. No caso, o professor Alan está falando do estado de Goiás. O estado de Goiás aqui, o monofásico é 220 volts. Lá em São Paulo, o monofásico é 127 volts. Então, falando aqui do estado de Goiás, esse transformador é 220 volts de entrada. Desculpa. E 12 volts de saída, 3 amperes. Essa é a característica que nós falamos do transformador, desse transformador. E aí, no caso aqui, nós temos a nossa plaquinha, né, de circuito aqui, ó, certo? Onde nós, na prática aqui, os alunos utilizam aqui esse kit aqui, que nós chamamos da tapu eletrônica, onde nós temos aqui o protoboard. Aí o protoboard aqui, ó, você pode fazer a simulação com o nosso potenciômetro, pode estar utilizando o LED, né? O capacitor que eu falei para vocês. E temos aqui a nossa fonte de alimentação para fazer o circuito aí. Você faz uma simulação dessa placa de circuito impresso e depois que você faz a montagem mesmo dessa placa, porque vai que dá algum problema, né? E aí as ferramentas mais utilizadas aí na montagem dos equipamentos eletrônicos, essa placa de circuito impresso, nós temos aí ferramentas e equipamentos necessários, como ferro de solda, nós temos tanto profissional, como também o que a gente chama, né, de uso mais doméstico. Temos aí o multímetro e utiliza também alicate alpeniano. Temos o alicate de corte diagonal. Temos a estação de retrabalho, a gente chama de estação de solda. Essa estação de solda, pessoal, é diferente. Então, normal, você vai pegar lá o ferrinho de solda, vai derreter o estanho, né, e vai fazer a solda. Esse daqui é principalmente utilizado em sistema SMD, que em vez dele ser o ferrinho de solda, ele faz soprar o calor. Aí ele vai soprar o calor ali, vai derreter a solda e você consegue realizar essa manutenção. Só que tem um detalhe, pessoal, quando você vai trabalhar com equipamento eletrônico já de alta tecnologia, é com SMD. SMD significa que é soldado em cima da placa, não é por baixo da placa. E aí, quando você quer trocar aí algum componente, geralmente a gente utiliza até aquelas lupas, né? Porque os componentes são pequenos. E utiliza essa estação de solda. A estação de solda ela é mais cara, tá? Certo? Ferrinho de solda, aquele ferro mais profissional ali, é um valor mais barato do que essa estação de solda. E, neste caso, nós temos aqui
a parte da montagem direta aqui da nossa placa de circuito impresso. Então vamos num passo a passo, ok? Um step by step. Por exemplo, você tem que pegar, fazer o posicionamento dos componentes. Dica do especialista: organize os componentes de acordo com o seu projeto. Os componentes ele tem que estar com precisão na placa, porque senão vai dar o que nós chamamos de mau contato ou solda fria. Você tem que seguir seu esquema do projeto. Aí você tem que fazer a fixação, ou seja, você tem que prender os componentes firmemente, não deixar ali balançando, né, na placa, garantindo uma conexão elétrica bem confiável, que a gente chama nas trilhas ali que tem, né, na nossa placa de circuito impresso. Pessoal, mas você está falando trilha aí? É porque é o seguinte, imagine que quando você vai fazer uma instalação elétrica de uma lâmpada, de uma tomada, utiliza fiação, não é? Você utiliza lá, por exemplo, fio fase, neutro, terra, retorno. Você utiliza fiação, né? Na placa de circuito impresso, a gente não utiliza essa fiação. Você imagina que essa fiação nós chamamos de trilha. Aí você vai ver uns caminhos assim que está interligando cada componente. É legal até, pessoal, quando, por exemplo, quando eu estou ministrando a aula prática, eu coloco os alunos para fazer passo a passo aí. Então, você imagina o seguinte, você tem uma plaquinha, aí o que você faz? Você compra uma canetinha específica, tudo é bem barato na eletrônica. Você compra uma canetinha e nessa placa você vai pegar e vai fazer o desenho de acordo com o seu projeto. Geralmente a gente imprime o seu projeto. Falando mais passo a passo. A gente pega um software, aí nós temos vários tipos de software, tudo gratuito. Vai depender qual que você se assemelha mais aí, que você acha melhor trabalhar. Mas nós temos Multisim, tem o Proteus, temos o MPLab, tem o Easy EDA, que esse é bem legal trabalhar com ele. Easy é fácil em inglês, tá, pessoal? EDA é o pessoal que fez aí o software aí, né? Aí todos eles são gratuitos aí e você tem a possibilidade de fazer essa simulação do circuito. Feita a simulação do circuito que você quer, por exemplo, você quer fazer, ó, eu quero circuito do dimmer. Eu quero o circuito para controlar a velocidade do ventilador. E aí você vai pegar esse projetinho, vai imprimir ele, você tem que imprimir, né? Você vai imprimir ele e pega esse projetinho e vai fazer o desenho da sua placa. Você vai, compra essa placa, tem uma plaquinha modelo, bem baratinha que você compra, certo? Pequeno. Aí você compra essa placa e vai fazer o desenho, certo? Do seu projeto. Depois você fez o desenho com a canetinha. Geralmente a gente utiliza uma caneta preta, específica para circuito eletrônico. E aí, na onde que você fez os desenhos, que vai ligar seu componente e tal, bonitinho e tudo mais, a gente tem um gabarito, tá, pessoal? O desenho sai bonitinho. Você fez o desenho? Aí lá na eletrônica, na distribuidora eletrônica, nós compramos um produto que chamamos de percorete de cobre. Ele vai corroer o cobre dessa placa. E aí, você pega um recipiente, coloca a sua placa lá e coloca o percoreto. Esse percoreto de cobre aí, o que ele faz? Ele vai corroer a placa. Só que na onde que tem que você pintou com a canetinha, o que acontece? Não vai corroer o cobre. Aí depois você deixa lá, por exemplo, 30 minutinhos, 40 minutos, né? Aí você tira a sua placa, tirando a placa, o que acontece? Só lavar a placa e tá feita as trilhas. É logicamente que quando é feito lá na China, na Indonésia, nos Estados Unidos, aí você tem máquinas e equipamentos de alta precisão e alta tecnologia que você consegue fazer aí essas plaquinhas aí, né? Certo? Automaticamente.
através de máquinas e equipamentos aí automatizados. E aí nós temos aí a parte da soldagem, né? Você tem que fazer uma união aí entre os terminais dos componentes da placa, criando aí o que nós chamamos de uma ligação segura, evitando aí a solda fria, que é o mau contato. Antes de passar essa placa sua para frente, você tem que realizar os testes e visualmente verifica se os componentes lá estão bem fixados. Ok? E aí falamos para você, antes de tudo, fazer aí um teste ou depuração aí dessa parte da sua placa. Você tem que fazer uma verificação inicial, ou seja, você tem que visualizar seus componentes lá, tá tudo certinho, principalmente o capacitor. Se o capacitor for polarizado, negativo no negativo, positivo no positivo. Se ele for despolarizado, não tem problema. Pessoal, mas fisicamente dá para saber se ele é polarizado ou despolarizado? Tem mais. Você vai ver que se ele for pretinho, aí e com a marquinha do negativo, ele é polarizado. Se ele for laranja, ele é despolarizado. Ok? Depois que você fez lá a montagem de sua placa, você tem que fazer o que nós chamamos de testes funcionais. Você tem que aplicar a tensão elétrica e monitorar o desempenho do seu circuito para identificar a falha. Ou seja, sua plaquinha não pode sair uma fumaça. Caso isso aconteça, não tem problema, você é um profissional altamente capacitado. Você parte para o que nós chamamos de solução de problema. Você tem que isolar e corrigir os problemas encontrados, refinando o projeto até seu funcionamento ideal. Se for o caso, você faz tudo de novo. Não tem problema não. Acontece, gente. E aí nós temos aí que chamamos de boas práticas na parte da montagem. O que significa isso, professor? Por exemplo, você tem que ter a organização lá da sua bancada, local, manter cada componente separado ali, né? Por exemplo, eu tenho tipo aqueles de pescador, né? Pessoal que utiliza, tem uns de PVC lá, cada um tem uma divisória diferente. Aí eu tenho lá os componentes eletrônicos, capacitor, polarizado, despolarizado, CI, resistor, tudo separadinho, certo? Então você tem que manter o local seu organizado, os componentes organizados, que aí nós falamos que facilita o seu processo, tanto de manutenção como de instalação da sua placa. Outro detalhe, verifique a atenção aos pequenos detalhes. Siga literalmente os esquemas e instruções com cuidado, verificando cada etapa antes de prosseguir. Use equipamento de proteção individual, principalmente óculos. Por quê? Porque o equipamento pode estourar, você não sabe como é que está esse equipamento, ele estoura e pode vir no seu olho, certo? O pessoal lá, quando está dando manutenção em TV, dando manutenção em máquina de lavar, o que eu faço? Eu utilizo óculos e luva, porque se fechou um curto, estoura o capacitor e pode vir no seu olho. E tem que ter, quem trabalha com eletrônica, tem que ter o quê? Paciência. A montagem de sistema eletrônico requer foco, perseverança para alcançar os resultados excelentes aí da sua montagem. Explicando a nossa situação de aprendizagem, seu desafio é programar aí um controlador lógico programável para acionamento de uma estufa com base nos princípios de reservatório com um nível mínimo, sensor de nível mínimo
sensor de nível máximo, sensor de temperatura, sinalização de nível máximo, sinalização de temperatura máxima. E aqui é uma válvula de escoamento do produto quando o produto estiver ok para a produção industrial. Para montar e realizar essa programação, você vai utilizar uma linguagem ladder. Essa linguagem ladder, ela se assemelha com comandos elétricos, onde nós temos ladder significa degraus, escada. Então nós temos aí, por exemplo, contatos abertos, contatos fechados, está vendo aqui, ó, contato aberto, contato fechado, bobina, seria a bobina do contator, né? Contatos auxiliares, você lembra lá do contator? O contator tem contatos principais e contatos auxiliares, certo? Aí você pode utilizar botoeira liga, botoeira desliga. Essa é nossa parte da linguagem ladder. E aqui o professor Alan demonstra aí na prática aí um supervisório, por exemplo. Ó. Aquele mesmo farinho que você colocou aqui. E aqui os alunos realizaram a montagem dessa situação de aprendizagem aí, utilizaram o CLP, sensores e o sistema de boias. Boia superior, boia inferior, verificando a questão do nível mínimo e nível máximo. Então, aula de CLP, controlador lógico programável, CLP Atos. O aluno aqui está programando aqui, fazendo a programação. Coloca o contato fechado aí embaixo. Aí, fechado. Q1. O Inter está colocando o intertravamento. Agora eu vou fazer o download. Está passando para o CLP. Fazendo o download. Download com sucesso. O grupo aqui é chamado Ampere. Ok? Agora faça a supervisão do seu software. Fez a supervisão, agora vai fazer o acionamento no hardware. Vai lá. Fez o acionamento, verificando aqui no supervisório. Acionamento correto. Aí acionou lá. Aí o contato lá abriu lá em cima, de intertravamento. Ó. Agora pressiona B0. Verificando aí, ó. Parou o motor. Espera parar o motor, né? Motor parou. E agora, sentido anti-horário. Acionou no hardware. No supervisório do CLP. Pressiona aí para desligar. Certinho, tarefa concluída, com sucesso. Então demonstrei para vocês, né? E aí nós temos aqui, indo direto aqui para a nossa situação de aprendizagem. Aí. Então, explicando aqui a situação de aprendizagem 2, nós temos que fazer a montagem dessa placa. Aqui no modelo do professor, nós temos potenciômetro, nós temos aqui a parte do regulador de tensão, conector 1, conector 2, os resistores para limitar a corrente dos LEDs e o capacitor 1 e capacitor 2. Vocês têm que utilizar algum software para fazer
essa simulação. O professor Alan indicou para vocês vários softwares, né? Certo? Aí nós temos aí, por exemplo, aqui agora, nosso esquema eletrônico como conector, capacitor 1 e 2. Temos aqui o nosso potenciômetro de 1 kΩ. Temos a resistência 1 de 180 ohms, 2, 330 ohms, 3, 470 e temos a 4 de 560 ohms. E os LEDs aqui, ó. Então tá aqui o nosso circuitinho mais ampliado, né, para vocês verem. E basicamente é bom vocês saberem uma lista de material dos componentes que vocês estão trabalhando, como bloco de terminal, capacitor, né? Cerâmica aí, 330 nanofarad. Próximo capacitor aí de 100 nanofarad. Regulador de tensão LM7805. Potenciômetro aí de 1 kΩ. Resistores aí de fio de carbono de 180, 330, 470 ohms. Resistor de carbono de 560 ohms. LED de 5 milímetros na cor vermelha. Bloco de terminal de 4 vias. E, no caso, a gente partindo para as considerações finais, falamos que a montagem do sistema eletrônico das placas de circuito impresso é uma arte que une conhecimento técnico, habilidade manual e atenção aos detalhes. Ao dominar essas etapas, você estará pronto como técnico em eletrônica para criar projetos inovadores e transformar ideias em realidade. Voltando aqui para a nossa sala de aula. Professor Alan, então, explicou a atividade 1, a atividade 2 e a atividade 3. Essas aulas ficam disponíveis aqui, tá vendo como tá aqui, ó, certo? Qualquer dúvida, você pode enviar a sua mensagem para o professor Alan, que ele vai estar acompanhando vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Desejo a todos aí uma ótima semana e fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.